Metrópole Entrevista. Querida secretária Tereza Paim, que prazer aqui. Quando não é aqui... Bom dia, Zé Eduardo. Quando não é aqui, é na TV, né? Essa simpatia que é a secretária Exato. Tereza Paim, que pegou essa batata quente que foi a pandemia. Secretária, aí nós temos um exemplo do que é uma loucademia de administração. O prefeito de Porto Seguro vai, ele mesmo, como é o nome da secretária lá, que é a doutora Vacina, como é o nome daquela? Foi exonerada ela. Doutora Cloroquina, doutora, né? Cloroquina. Ela é a cloroquina. E é cloroquina. Ela no auge. Caiu cloroquina. Aí o prefeito, de toda forma, ele precisa exercer o papel dele de prefeito, de autoridade. Tirem as máscaras. Tirem as máscaras. Porto Seguro sem máscara. O que aconteceu? Recuou. Volta a máscara. Então, o que aconteceu em Porto Seguro, secretária? Mais 15 casos. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia a todos aí que nos ouvem e nos assistem. Mais 15 casos num dia, mais 6 óbitos. E é isso que acontece. É por isso que a gente chama a atenção da população. Nós não estamos na zona de conforto, nós estamos na zona de alerta. E alerta quer dizer que as medidas de prevenção precisam ser continuadas. E mais, a população precisa tomar a segunda dose e a dose de reforço. Pois é. Agora, isso não está acontecendo só em Porto Seguro, né? Em outros lugares também tem prefeitos medicando o povo, né? Dizendo que conhece, que vem da onde. Então, em outros lugares também, secretário? Sim. Nós temos uma preocupação grande com o Extremo Sul, porque é onde as taxas de ocupação são maiores. A gente observa o seguinte, no panorama Bahia, nós temos uma taxa de ocupação de 35% dos leitos de UTI, mas uma média mantida nos últimos 2 meses de, em média, 190 pessoas nos leitos de UTI, independente do dia. A gente fica em 186, 189, não diminuímos disso. E uma média de casos ativos, ou seja, de pessoas que estão nesse momento contaminadas, de mais de 2.500 casos ativos diariamente. O que quer dizer isso? Que nós estamos na zona de alerta. Se estivéssemos confortáveis, por favor, gente, ninguém é responsável. Nós somos responsáveis pela saúde das pessoas. Nós já teríamos tirado a máscara. Não está na hora. E mais, Eduardo, o decreto do governo do estado prevalece. Ninguém pode usar de menos para esse decreto. Pode usar de mais restrições. De menos, não. E o que acontece é isso. É você querer ser preconizador de algo que não existe, porque não está em evidência científica, e você tem que voltar atrás. E mais, nós estamos visualizando o planeta, é por isso que a gente fala sobre esse aspecto. E o planeta está dizendo para a gente, não está na hora de tirar máscara, porque todo mundo que tirou teve que retornar. E outros estados estão tirando máscara, deputada? Secretária Tereza Paim de Saúde. São Paulo, Rio, eles estão retirando máscaras? Brumado teve a retirada de máscaras. Brumado tem um avanço até na vacinação, mas isso não quer dizer que dar a ele a possibilidade de retirada de máscaras. E já conversamos, já falamos, já notificamos que essa não é uma medida a ser adotada. Temos que pensar no Estado, no país, no planeta. Estamos na pandemia, não saímos dela. O vírus continua circulando e as pessoas circulam entre os municípios e essas pessoas passam a ser vulneráveis, ou seja, uma condição que dá a ela a possibilidade de adoecer e de morrer. Gente, a gente não pode esquecer o que aconteceu na primeira, na segunda onda. Alguém esquece disso? Será possível isso? E achar que quem teve Covid não precisa tomar vacina, isso não existe, não existe. Isso é interessante, viu? Porque hoje pela manhã, aliás, é um negócio fora do normal que a conversa me irrita assim, secretária, profundamente. Hoje pela manhã, um amigo que eu gosto muito e tenho o maior carinho por ele, e vou gostar, mas às vezes a gente precisa se afastar, né?
de pessoas que têm esse pensamento, mas vou continuar gostando dele. Mas já me afastei de alguns por esse pensamento que não tem o que nem réplica, nem tréplica. Conversando com ele, ele disse que vacina até agora não mostrou nada, que os casos continuam. Eu disse, você só pode ser louco, né? Porque Salvador amanhece com 0 óbito. Salvador, que já teve 60, 30, não sei quantos óbitos, hoje amanhece com 0 e os casos diminuíram bruscamente. E eles continuam nessa mesma pegada de seguir o presidente da República, que prega a não vacina, mas compra a vacina. É um negócio meio que eu fico meio que louco. Lembra, Zé Eduardo, quando a gente começou a falar em lockdown, a fechar mesmo o comércio, a providenciar o número de leitos nos locais, nós tivemos carreatas, nós tivemos pessoas que se manifestaram contra tudo isso. E aí veio a curva e a onda que veio, que foi avassaladora, mas lembrar que por conta desse planejamento, que por conta de todos os movimentos que fizemos em comunicação e não político, só foram de comunicação, de modos assertivos e baseados na ciência, nós conseguimos ser o estado com a segunda taxa de menor mortalidade no Brasil. E se nós fôssemos aceitar as carreatas, as manifestações, a parada que fizeram várias vezes no trânsito, nós teríamos muito mais mortos. Então, a gente tem que seguir reto, contaminar quem quer ser contaminado positivamente, ou seja, mitigar as ações de espalhamento do vírus. Não adianta, as pessoas podem dizer o que quiser dizer, nós somos livres para isso, mas sem vacina e sem medida protetiva, tem solução para esse vírus, não. Não tem, ele está aqui, ele está presente, ele não saiu da circulação de nós. Pois é, qual é a comparação, secretária Tereza Paim, da saúde do nosso estado? Qual a comparação que a senhora pode fazer em relação a essa doença, a essa pandemia, agora já em novembro, com outros estados e com o que a gente teve no início, aquele momento de terror, de pânico que nós vivemos? Qual a comparação que a senhora pode fazer no quadro que a senhora tem aí na sua frente? Nós temos, na evolução da pandemia, quadros ou retratos que podemos fazer comparativos. Primeiro, o quanto a gente conseguiu crescer nos municípios, ou seja, descentralizar o atendimento. E com isso a gente aumentou o número de transporte sanitário, e com isso a gente facilitou o acesso das pessoas, inicialmente até com o pronto atendimento COVID, onde assistia aquele paciente naquele momento, o transporte sanitário dele entre as macro-regiões, para não deixar que faltasse leito para esse paciente. Sobrevivemos e bem. Ninguém viu pessoas morrendo em casa ou na fila, ou excesso de pessoas, considerando o tamanho dessa pandemia. No segundo momento, estabelecendo essa regionalização dos leitos, nós chegamos a 1.600 leitos de UTI COVID. E com isso a gente conseguiu manter taxas de ocupação que, claro, chegaram a 90%, em algumas macro-regiões a 100%, mas o transporte sanitário foi ativo e efetivo para transportar essas pessoas. Chegamos ao momento onde nós estabilizamos como segundo estado em menor mortalidade na Bahia. E estamos avançando na vacinação. E, nesse momento, uma ação muito direta e muito propositiva, que foi a entrega imediata, após o recebimento do Ministério da Saúde das vacinas, a todos os municípios. E com a frequência de reuniões que tivemos e continuamos a ter com os municípios, com os próprios técnicos da CESAB, a gente conseguiu fazer com que esse planejamento virasse ação, virasse, inclusive, Zé, revista publicada mundialmente, onde a gente denota, onde a gente aplica todos os cuidados que nós tivemos durante a pandemia. Isso quer dizer que a gente foi mais assertivo do que danoso para a população baiana. E a gente gostaria mesmo que a população entendesse de que a gente trabalhou muito, muito mesmo, diuturnamente, para a gente chegar a 27 mil mortos. E eu acho que ninguém gostaria de estar em uma situação pior do que essa, mas nós temos no Brasil estados que chegaram a situações muito piores do que essa, estados mais desenvolvidos. A Bahia é um estado pobre, mas nós conseguimos avançar e muito. Qual o percentual de vacinados que temos aqui, secretária Tereza Paim, já com a segunda dose, na Bahia? Então,
Então, nós chegamos a quase... Probleminha aí Na conexão. na conexão. Voltou, secretária. Alô, secretária? Bom, vamos lá com a secretária Tereza Paim de volta, já reconectada. Secretária, eu perguntava o percentual de pessoas vacinadas já com a segunda dose. A senhora pode me dizer, por favor? Chegamos aos maiores de 12 anos, até 62% da população vacinada, do público-alvo, né? E com a segunda dose ou dose única. Que a dose única, aliás, Eduardo, agora a Janssen, nós temos aqui na Anvisa a recomendação também de segunda dose da Johnson e Janssen, que era a dose única. Isso é um bom sinal? 62% já pode se pensar em algo mais ou não? Está longe. Lembrar que a expectativa é do público total, ou seja, de todo mundo. 80% é a taxa ideal, ok? Então, para a população toda, total, a gente chega a 53% de taxa de ocupação. É por isso que, quando a gente fala, e ciência é assim mesmo, não tem jeito, a gente fica baseado em algumas taxas. Então, a população não está muito acostumada com isso, dessas evidências, dos passos da ciência e tudo mais. A gente precisa avançar. Nós temos municípios que avançam mais, temos municípios que avançam menos, e temos a população. Essa é a principal parcela, né, que precisa demonstrar o desejo, porque a vacina está disponível. Hoje, nós que reclamamos tanto, hoje não temos do que reclamar em relação ao estoque de vacinas e à espera de pessoas para que sejam vacinadas. Hoje não podemos reclamar. Então, temos que agir, temos que ir lá, temos que nos vacinar e acabar com esse negacionismo. Nardelli Gomes tem uma pergunta para a secretária de Saúde, Tereza Paim. Secretária, bom dia, tudo bem? Com relação às mudanças que foram anunciadas ontem pelo Ministério da Saúde, além da mudança na Janssen, que vai passar também ter uma segunda dose, eu quero saber sobre a dose de reforço, a chamada terceira dose, para todo mundo acima de 18 anos que tiver 5 meses de intervalo da segunda dose até aqui. A Anvisa já autorizou isso e quando é que a gente vai aplicar aqui na Bahia? Então, essa foi uma manifestação do ministro Queiroga, né? E nós estamos esperando esse contato, vamos dizer, técnico, ou seja, em relatório, com as pautas que vêm e a quantidade de vacinas que vem, e queremos sim começar imediatamente. Já tínhamos esse desejo, já manifestamos esse desejo ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, e através também do Conselho dos Secretários Municipais, CONASEMES, e já viemos nessas tratativas para antecipar o mais rápido possível que essas doses de reforço acontecessem minimamente em 6 meses. Foi antecipado para 5 meses de intervalo, isso nos agrada muito, e nós vamos fazer campanhas para que as pessoas peguem suas cadernetas ou que entrem e baixem o aplicativo, que é do DataSUS, que é o Conect SUS, para verificarem o dia, a data da sua segunda dose, para 5 meses após fazerem, então, a dose de reforço. Isso é muito bom, tá? O que a gente espera agora é que a gente também consiga ampliar a faixa etária, ou seja, pegar as crianças de 5 anos ou de 5 anos mais, e que a Anvisa possa liberar isso o mais brevemente possível. O que eu pergunto à secretária é o seguinte: qual a ideia que a senhora tem que vamos ter 100% imunizados aqui na Bahia? Quando? Janeiro? Eduardo, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. 100% da população eu acho que a gente não consegue. Então, como essa taxa de 80% ela é o alvo, cientificamente falando, a gente esperaria que até o final de novembro a gente conseguisse pelo menos chegar a 70%, 75% de vacinados para a gente poder ter planejamento, tá? Isso a gente depende da população. Nós temos estimulado os municípios a fazerem vacina itinerante, ir na porta de casa, batendo em cada porta de casa, alertando as pessoas, passando com carros, com alto-falantes e provocando as pessoas, influenciando positivamente para que elas possam se vacinar, para a gente parar, mitigar a circulação do vírus. Então, se isso acontecer entre novembro e dezembro,
pode apostar que nós vamos estar bem assertivos. Já ultrapassamos os Estados Unidos, e por que ultrapassamos os Estados Unidos? Porque nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, tripartite, onde a colaboração de todos tem uma força muito grande. Já temos pessoas que sabiam, que têm a expertise, e isso favorece. Então, somos servidores, as pessoas precisam entender de uma vez por todas, parem de reclamar, ajam como cidadãos e vão se vacinar. E aí a gente consegue planejar muito mais do que o que a gente até tem feito. A grande discussão do momento que, por onde o governador vai, o governador para, é a pergunta. Inclusive eu tenho um áudio dele aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, Nardelli. Um áudio do governador, ele já um pouco, quer dizer, esse áudio reflete muito bem o interesse de alguns e também a cautela do próprio governador do estado em relação a uma pergunta que vem muito aí, que é o Carnaval de Salvador. Ele ontem deu uma entrevista, não sei se vocês têm esse áudio aí. Eu tenho aqui, Zé, se você quiser. Vamos lá, vamos pro áudio, vamos lá. Peraí. Eu gostaria muito de estar anunciando a realização do Carnaval, mas a vida em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar. E como governador da Bahia, eu não poderia ter outra posição senão a posição de ter muita responsabilidade sobre a vida das pessoas. Depois de 1 ano e meio de pandemia, eu só tenho que agradecer ao povo da Bahia por todo o comportamento, ajuda, porque você olha os 27 estados do Brasil, a Bahia tem a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. E isso se deve ao comportamento da população de acreditar na ciência, acreditar na medicina. Então nós não vamos jogar todo o trabalho fora por conta da ansiedade, principalmente de quem tem no Carnaval sua atividade empresarial. Eu respeito muito essas pessoas, elas geram emprego, elas fazem investimento, mas mais importante do que a atividade empresarial do Carnaval é a vida da população. Eu não posso, neste momento, com 2.500 casos ativos, quase 200 pessoas na UTI, confirmar Carnaval. Se eu, nesse momento, anunciar que vai ter Carnaval e a gente, em dezembro, verificar que os números estão crescendo, aí eu vou ter que cancelar. É a palavra do governador, ele prega total cautela, mas o setor do entretenimento, esse setor é o setor que vem sendo prejudicado já há algum tempo. E esse setor está urrando por uma decisão do governador. O governador adia mais uma vez. Qual a posição? O que é que a senhora pensa em relação ao Carnaval? Então, isso é fruto de um diálogo também, entendeu, Zé Eduardo? Na verdade, nós estamos, sim, ainda numa zona de alerta. Eu comparo sempre quando um procedimento do profissional de saúde, a gente se paramenta para poder atender o paciente, depois a gente vai desparamentar, porque a gente já concluiu o atendimento. E essa desparamentação causa um total estado de alerta profissional para que ele não se contamine. Nós estamos mais ou menos nessa fase, essa fase da desparamentação, onde a gente começa a desmobilizar leitos para vocacionar para as outras pessoas, mas a gente percebe que esse número de casos ativos ele não diminui. E o vírus é assim, ele já mostrou isso, onde ele consegue encontrar uma brecha, ele se espalha e ele vai mudando. Carnaval é uma festa popular, onde a democracia impera para todos. Ninguém vai usar máscara. Vamos ter pessoas de outros países. Lembrar que em outros países, agora, em fevereiro, estão na época do frio. E eles vêm para aqui, para a Bahia. A Bahia é um estado turístico, eminentemente turístico. E a gente sabe que eles vão trazer outras cepas. A definição é: queremos isso de verdade, voltar a ter uma nova curva e parar essa assistência que estamos fazendo em mutirões para atender a população, ou a gente quer manter essas vidas salvaguardadas? Então, assim, é tenso, é provocador, todos estamos cansados, todos gostaríamos de ter o Carnaval, não discuto isso, não é a vontade, mas sim o momento em que estamos vivendo. E aí a gente tem que apelar, não tem jeito, eu vou passar o programa todo seu falando que precisamos nos vacinar e usar máscara. Pode ser que chegue esse tempo, sim, é que o tempo do vírus não é o mesmo tempo do comércio
das pessoas, da sociedade. Então, pode ser que sim, pode ser que não seja em fevereiro. Todos esses viés podem acontecer. O que a gente não pode, e aí a gente concorda absolutamente com o governador, e tecnicamente é isso que ele diz, é assinar agora um documento dizendo que em fevereiro vai ter o carnaval, e a gente está errando nesse momento. Pode ser que daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, infelizmente, é muito difícil ser resolutivo agora, quando a gente vê a Áustria fazendo o lockdown para que as pessoas vão se vacinar. Quando a gente vê vários países da Europa aumentando o número de casos. Então, seria uma irresponsabilidade falar que sim, nesse momento, hoje, dia 17. Então, vamos ter, pelo que está desenhado aí, o que eu estou vendo é que vamos ter um carnaval indoor. Porque já estou sabendo, e óbvio, que já tem camarotes sendo vendidos para lugares reservados, onde que possa, entre aspas, bem entre aspas, fazer a fiscalização, passaporte de vacina. E eu fico a pensar, esse final de semana tivemos 20 mil pessoas no Barradão. Não sei se a secretária viu aquele acompanhamento daquela multidão no ônibus, que ali era um carnaval. Não sei se temos imagens aí, Puridade pode procurar essas imagens da torcida do Vitória em cima do ônibus. Um verdadeiro carnaval, literalmente um carnaval dentro do estádio Manuel Barradas. Aí eu já não sei se é com a secretária Tereza Paim. Como é que vai controlar esse povo dentro de casa durante o carnaval? Vocês já discutiram sobre isso? Sim, Zé Eduardo, a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho conversado com os secretários também, com o Léo Prates, todos os dias praticamente. Existe sim, a gente não está cego para o que está acontecendo, nós enxergamos isso. Devo dizer que no Barradão, até o meu filho foi cobrado a ele sim o Conect SUS, e a gente precisa cobrar isso. Então vamos nos certificar que todos os lugares vão ter o passaporte e que as pessoas vão estar vacinadas, porque qual é o objetivo essa tentativa de bloqueio de um carnaval? É que outras pessoas virão, e a gente precisa ter certificado que as nossas pessoas, que este público que mora, que convive, pelo qual a gente é responsável, estarão vacinadas. Entende? Poderíamos ter mutirões de pessoas, os cordeiros, as pessoas que são ambulantes. Essas pessoas têm absoluta necessidade porque no carnaval eles conseguem, às vezes, tirar o subsídio do ano inteiro. Nós entendemos isso, mas é muito pior ver filas de pessoas com risco de morte do que ver filas de pessoas aglomerando porque querem se divertir. Então, assim, é pesado, é duro, talvez uma das piores fases que estejamos passando, no sentido de ter que cuidar das pessoas preventivamente. E se você fizer um paralelo a isso, é isso que acontece com a atenção primária. Quando as pessoas são assistidas preventivamente, elas têm menos doenças crônicas e menos mortes. Mas é tão difícil cuidar da atenção primária. Caiu de novo? Bom, nós estamos conversando com a secretária Tereza Paim, secretária de Saúde, está tendo uma quedinha aí. Secretária, a pergunta aí que eu queria fazer: crianças de 5 anos no Chile estão sendo vacinadas com Coronavac e sendo um grande sucesso, né? Um grande sucesso. Aqui já podemos pensar em vacinar essas criancinhas de 5 anos de idade? O Butantan provocou a Anvisa e nós estamos aguardando essa resposta ansiosamente. Já tem um tempo que isto está na mão da Anvisa. Ela pediu uma série de novas documentações e está sendo tramitado. Até o dia 15 não tínhamos ainda a resposta, mas a gente espera que avance sim, Zé Eduardo. Nós estamos vendo pessoas já vacinadas, crianças já vacinadas pelo mundo inteiro. Então, a gente espera que a Anvisa possa nos dar essa resposta com brevidade e que a gente possa, assim, alcançar essa faixa etária, porque o que a gente discute aqui é a circulação viral. E se a gente consegue aumentar, estender essa faixa etária, isso quer dizer que a gente diminui a circulação do vírus, diminui a contaminação de pessoas. E a gente aí consegue voltar a viver esse novo normal. E agora, secretária, tem uma pergunta aqui, quer dizer, tem duas, né? Essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação. No Rio de Janeiro, está na Folha de São Paulo e está com a Prefeitura do Rio de Janeiro, está no site da Prefeitura do Rio de Janeiro,
506 blocos de rua já estão inscritos para 620 desfiles. Qual é a diferença daqui para o Rio em termos de carnaval? Por que o Rio pode e aqui não pode? Bom, nós podemos relatar o movimento exitoso que a Bahia tem. Se nós formos para todos os sites, tudo é muito transparente, nós vamos ver a comparativa em relação ao número de mortes, nós vamos ver a comparação em relação ao percentual vacinado, nós temos muita, vamos dizer assim, visibilidade e transparência nos dados. Nós estamos tentando ser o mais transparentes possível e de forma que a população entenda. E nós não estamos competindo com isso, entende, Zé Eduardo? Nós estamos, sim, tentando salvar vidas, cuidar das pessoas. Então, é complicado, não podemos chegar a extremos dessa forma, porque podemos ter desfechos bem danosos. E quem sofre é a população. Quem sofre, inclusive, são os mais vulneráveis. Médicos em Camaçari são médicos, pessoa jurídica, né? Esses médicos, eles estão sem receber salário há 4 meses, secretário? Procede essa notícia? Alguns profissionais, pessoa jurídica, ou seja, prestam serviço ao Estado, mensalmente eles têm que apresentar uma série de documentos para comprovar, para ser comprobatório, uma escala certificada pela sua diretoria técnica, e esse processo entra com a CESAB. Então, alguns profissionais que estão em atraso documental, existe sim. O que acontece, e eu quero deixar muito claro em relação a isso, para o procedimento pessoa jurídica, a prestação de serviço, eu trabalho no mês, eu demonstro a minha efetividade com escala, com nota fiscal, com tudo isso no mês seguinte e recebo no mês posterior. Nós estamos fazendo esforço hercúleo para agora em dezembro conseguir vencer muito e deixar apenas redução dessa temporalidade. Fiz o plantão, minha oferta de trabalho, dei a nota fiscal no mês logo seguinte, início do mês, para que no final do mês ele possa garantir esse recebimento. Mas essa também é uma via de mão dupla. A gente depende dos profissionais e das empresas estarem com a documentação atualizada, assim como a celeridade dentro da própria secretaria. Nós ampliamos bastante o número de pessoas assistindo pessoas, ou seja, trabalhadores de saúde, e com isso a gente cresceu. Hoje a gente tem muito mais do que 800 empresas prestando serviço, ou seja, profissionais de saúde que aumentaram suas cargas horárias e aumentaram o escopo de trabalho agora no Covid e no pós-Covid, mantendo isso. Então, é um trabalho hercúleo. E é possível que existam pessoas que tenham essa morosidade na entrega também de documentos. O retorno às escolas, o medo dos pais, o receio dos professores com primeira, com segunda dose, eles resistiram a voltar à sala de aula. Uma educação importante para o nosso povo. Voltamos à sala de aula, tá? O medo das mamães, dos papais, todo mundo voltou para a sala de aula. O privado voltou mais rápido, o particular voltou mais rápido. O público, coitado, o público penou para voltar. O resultado, tivemos um aumento de casos, secretária, por conta da volta às aulas, não? Não, na verdade, Zé Eduardo, a gente sempre colocou crianças, elas podem ser mais assintomáticas, terem menos repercussão em relação a isso, e como a gente já tinha também avançado com a vacinação, incluindo aí os trabalhadores da educação, as repercussões são pequenas. Nós não temos casos de pessoas internadas graves consequentes às escolas, mas iniciamos com um projeto, que é o Partiu Testagem nas Escolas, para exatamente monitorar, ou seja, detectar precocemente com o rastreio e a identificação de pessoas sintomáticas, para que a gente antecipe essa possibilidade de espalhamento rápido do vírus. Então, quando a gente testa alguma criança que mesmo assintomática é positiva, a gente isola ela, a gente tira ou a gente fecha a sala, ou o professor também que está contaminado e que está assintomático porque está vacinado, não tem tido repercussões grandes em relação a isso. O que a gente está fazendo é um trabalho de não temos medo do que estamos procurando, estamos rastreando para procurar o número de casos. Não adianta botar
a poeirinha embaixo do tapete, não. Estamos progredindo em relação a isso, e os efeitos disso são mostrar à sociedade o quanto é importante a vacinação, porque a gente não tem tido repercussões muito negativas em relação às escolas. Ou seja, estamos assegurando aos professores que eles podem sim ir trabalhar, e agora, inclusive, vão estar contemplados na dose de reforço, e isso melhora muito para toda a população. Secretária, muito obrigado, sucesso, e vamos acompanhar direitinho essa vacinação da terceira dose. Sábado, dependendo se eu tomei o prazo ou não, estarei lá para tomar minha vacina. Pronto, a gente vai estar na Arena Fonte Nova fazendo um grande dia de vacinação. Ótimo. Estamos aguardando todas as doses de vacina para proporcionar tanto a dose 2 quanto a dose 3, dificuldades de pessoas que tenham de se vacinar, público pedestre, público de veículo. Não queremos discriminar ninguém, queremos que todos tenham acesso. Talvez, Eduardo, aqui em primeira mão, também no Barradão na sexta-feira, para a gente pegar também o outro público que possa ter acesso mais facilmente para que ele consiga se vacinar. Ótimo. Agora no Barradão a direção é outra, é mais calma, é mais serena, é mais tranquila, não vai ter problema com certeza. Um abraço, secretária. Um abraço a todos. Vamos nos vacinar e continuar usando máscara, por favor. Vamos todos juntos nessa.